Muito bom dia, bom dia. 13º dia aqui da nossa jornada. Olha aí o barulho da galinha. Então vamos aqui. Só um minuto. Abrir aqui Deuteronômio 13. Advertência contra a idolatria. Mas antes de começarmos, vamos orar e apresentar esse momento para que Deus continue, direcionando, continue falando comigo e com você através da palavra, que a palavra dele de hoje venha, nos ajustar a nossa rota, nos firmar naquilo que nós precisamos ser firmadas, no caminho da verdade, no caminho que só o Senhor decretou e estabeleceu para nós. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha cuidar, guardar e proteger tudo aquilo que está sobre a nossa mordomia, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nos ensina a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que muitas das vezes nós por medo, por insegurança, por algum sentimento negativo, acabamos enterrando a tua semente. Mas o Senhor tem misericórdia e eu creio que o Senhor irá nos dar novas sementes. Aqueles que carregam uma mensagem, têm clareza, certeza do que é, mas ainda estão com medo, Pai, eu repreendo o medo agora no nome de Jesus. E que eles sejam, Pai, revertidos de uma ousadia sobrenatural para falar aquilo que precisa ser falado, com o conhecimento, com a habilidade, com o dom que o Senhor depositou na vida de cada um deles, Pai. No nome poderoso de Jesus é que eu te peço. Amém, amém e amém. Vamos para o capítulo 13 de hoje. Tá onde, meu Deus? Aqui. Nem toda voz está alinhada com Deus. Nem toda voz está alinhada com Deus. Às vezes a gente abre a palavra, lê alguma coisa, mas a gente quer ler aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa, tá? Por isso que alinhamento fala sobre correção, fala sobre ajuste, fala sobre mudança, ou se é para ir ou se é para voltar. É entender isso, tá bom? Então, nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Por isso que tudo que eu tô falando aqui, e eu pedi, para vocês lá no início, eu vou fazer algumas leituras de versículos do capítulo, mas isso não isenta você de ler o capítulo, porque às vezes o que eu vou trazer aqui são percepções que eu anotei, né? Que eu fui buscando não, né? Que eu fui, entendendo, orando e Deus foi direcionando e foi trazendo ao meu entendimento algumas coisas que eu estou compartilhando aqui com vocês. Outras, através do versículo da Bíblia, ele vai falar ao seu coração. Que talvez possa ser um versículo que você vai ter um entendimento diferente do meu, porque o dom, a visão que você tem é outra, e o Espírito Santo fala com cada um de nós diferente. Tudo que eu estou trazendo até aqui para você, você tem que acompanhar com a palavra. Por isso, faça o vídeo, mas depois pare alguns minutinhos e vai ler a Bíblia para você também começar a construir esse relacionamento, essa intimidade onde Deus ele vai te direcionar na palavra dele, aquilo que ele quer te ensinar. E lá na frente será você ensinando para outras pessoas aquilo que você aprendeu aqui. Amém? Então, vamos aqui, né? O 13 diz assim: surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais, milagres. Se os sinais e milagres preditos acontecerem e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não dê ouvido à palavra deles. Este é um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês amam de todo o seu coração, de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam os seus mandamentos e ouçam sua voz. Sirvam e apeguem-se
a Ele. Eu vou parar nesse daqui e aí na sua leitura daqui a pouco você continue, tá bom? Com o capítulo todo de Deuteronômio 13. Aqui Deus ele projeta a aliança dele, porque a gente tem que aprender. Ai, peraí, que tá dando sol aqui, tá? Coisa à minha vista. Deixa eu ajeitar aqui. O que que Deus ele quer que a gente aprenda a discernir aquilo que ocupa o lugar da verdade. É como eu falei, existem coisas que a gente não tem que levar como verdade absoluta se ela não estiver fundamentada na palavra. Porque essas influências, essas situações, se a gente deixa influenciar a nossa vida, pouco a pouco nós vamos ser moldados por isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com até mesmo ferramentas de inteligência emocional, de inteligência emocional já, de inteligência artificial, para a gente não ficar, sabe, dependendo daquilo ali. Eu uso, né, algumas ferramentas, mas eu uso para meio de pesquisa e não para que tudo aquilo ali sirva, sabe, como é que eu posso te dizer? Pense e faça por mim, porque eu já vi situações do tipo assim, de que forma falar com um filho assim, assim, assado, nisso, naquilo outro e tal, né? Como corrigir aquela coisa toda, ou seja, a... e a gente tá vendo isso muito no Instagram, né? Às vezes você pega um vídeo, você não sabe se é inteligência artificial, se aquele vídeo é real, e você fica meio que aquilo ali, e quando vai para os comentários é um absurdo mais do que o outro, uns gostam, outros não. Mas esse não é o problema. O problema é quando você pega um vídeo, cria algo ali e começa a compartilhar. E aquele compartilhamento um ele gera um alcance muito grande. É mais ou menos sobre isso, né? Então a gente tem que estar atento, ter esse discernimento para entender quando aquilo, né, ele tenta ocupar o lugar da verdade. Porque Deus ele faz um alerta aqui sobre os falsos profetas, sobre os sinais, as maravilhas, cidades corrompidas. Nem tudo que mexe com as nossas emoções necessariamente vem de Deus. Às vezes é aquela coisa de motivacional, te leva para cima e tal, e você fica assim, sabe, energizada. E tá tudo bem. Só que às vezes aquilo ali é temporário. E nem sempre vem de Deus essas situações. Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade para, se não tem a palavra como fundamento, não tem a verdade como fundamento, e o Espírito Santo também testifica isso, pode ter certeza que aquilo ali não é de uma fonte boa. O Senhor, ele nos coloca à prova. Ele fala para o povo que, olha, vai ter falsos profetas, não sigam ele, porque isso vai ser um teste meu. Então vai vir situações para a gente não seguir, porque isso é um teste do Senhor para nós. E isso não é apenas, sabe, para revelar essa força, e sim para revelar amor e dependência. Porque se for algo bom, a gente vai. Mas e se for algo bom, mas que no fundo é ruim? Entende? E no processo, nesse processo que o nosso coração ele vem, né, a ser mostrado, onde ele encontra segurança e o que mais ama, o que mais teme perder, o que sustenta a nossa identidade, vai controlar as nossas emoções lá na frente. E aí esses processos ele revelam o que ocupa no espaço. Mais uma vez, esses processos vão revelar o que ocupa espaço no meu e no seu coração. Porque essa maturidade espiritual, ela é o quê? Ela é aprender a permanecer alinhada, mesmo quando as emoções oscilam, porque a dependência emocional faz o nosso coração correr atrás, a se apegar, a buscar, né, segurança em algo visível, a precisar constantemente de ter essa confiança. Eu preciso ver para crer, né? É mais ou menos assim. E nem toda influência perigosa ela virá de inimigos. Deixa eu ler o verso 6 aqui, que eu acho que eu não li, que eu anotei aqui. Aqui, ó.
Se alguém instigar secretamente, seja seu irmão, filho, filha, esposa ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês nem conhecem, que seus antepassados não conheceram, os deuses dos povos vizinhos e dos confins da terra, não ceda nem dê ouvidos. É aquilo que dizem provérbios, né? As más companhias corrompem os bons costumes. É sobre isso. Nem toda influência perigosa ela virá de inimigos. Às vezes ela vai vir de vínculos, afetos, pessoas, vínculos afetivos, pessoas próximas, ambientes queridos, conexões emocionais profundas. Sabe, nem sempre aquilo que te afasta de Deus parece maligno. Às vezes vai parecer confortável demais, acolhedor, seguro, prazeroso emocionalmente, satisfatório. Por isso que o discernimento, ele vai e tem que ser tão necessário nesse processo. Para a gente avançar em maturidade, a gente precisa de discernimento espiritual. Quem são as pessoas que Deus ele quer levantar e você que tá calada, que fica em silêncio com medo do que vão pensar, sabe? Que isso, o que que é isso? Que só você consegue enxergar, que às vezes é coisa da sua cabeça, porque como é que você pode falar ou pensar assim, sabe? Ah, mas é meu amigo, ah, mas é meu pastor, é meu líder. Não importa. Não importa. A gente tem que ter esse discernimento para saber o momento de se conectar com essas pessoas e também saber o momento de separar, o momento de começar um ciclo e de encerrar esse ciclo, sabe? Porque o nosso coração ele vai se desviar lentamente com pequenas concessões. São essas pequenas dependências, essas distrações que vão nos levar para o lugar errado. Isso acontece quando as nossas emoções começam a governar mais do que a convicção que nós temos em Deus. A validação ela começa a valer mais do que a direção. O pertencimento ele começa a pesar mais do que o alinhamento. A carência ela começa a conduzir decisões e sem perceber, o centro da nossa vida já não é mais Deus. Já não é o Espírito Santo. Já não é mais aquilo que a gente acreditava que era no início. O discernimento verdadeiro é o quê? É você perceber a dependência emocional, as idolatrias sutis, influências, motivações e aquilo que está tomando espaço demais internamente. Grande parte dos problemas espirituais do povo tinham raízes emocionais. Aqui, se a gente for perceber, Deuteronômio todo, ele fala de uma formação, eu não vou dizer de caráter, mas eu vou dizer uma formação de uma estrutura emocional, espiritual e comportamental. Porque ele não fala somente sobre uma obediência externa, mas ele revela como o nosso coração se comporta quando está entre medo, a dependência, a promessa e a presença. Nem toda revelação ela precisa, sabe, é, virar um, um, um assunto para ser compartilhado. Às vezes são coisas que precisam ficar com a gente, ficar com você. Talvez possa ser que algumas coisas você queira compartilhar e tá tudo bem, outras coisas você não queira compartilhar porque ainda gera um certo desconforto, ainda gera vergonha, ainda dói, você chora e tá tudo bem, você ainda tá processando isso. Mas entenda que vai ter coisas que você vai compartilhar e vai ter coisas que não, e tá tudo bem, você não precisa se sentir obrigado a fazer isso, tá? É só pra gente entender que tudo isso que Deus ele tá, deixa eu só ajeitar aqui, nos guiando, que ele tá nos conduzindo a essa jornada que agora já não é tão desconhecida pra mim, né? Mas que eu ainda vejo que ainda tem, sabe, essa área que é específica, ainda tem que dar uma mexidinha mais. Eu falo assim, mas não mexe mais agora não, mexe depois, né, na outra fase.
Mas não é sobre eu escolher. É sobre Deus identificar o momento que eu já estou preparada para ser tratada. Porque é mais ou menos assim. A cura, ela só vem quando a sua mente entende que você já tem as ferramentas para lidar com ela. Não adianta você abrir uma ferida se você não sabe tratar essa ferida. Um exemplo. É todo mundo que faz cirurgia? Não, é o médico cirurgião. Por quê? Porque ele tem as ferramentas certas para lidar com aquele ferimento ali. Quando se fala de processo emocional, espiritual, Deus ele nos conduz vamos dizer assim, nessa, vou dizer nesse processo, né? Ele nos conduz passo a passo. Para quê? Para que a minha mente entenda que, opa, agora eu tô preparada. Pode vir a porrada, pode vir, pode brigar, sabe? Pode falar o que quiser, eu tô pronta para ouvir. É mais ou menos isso. Meu coração já está aberto, eu já não tô com tanto ressentimento. Você vai entender um exemplo quando você precisa ter uma conversa difícil com alguém e você sabe que a conversa é difícil não porque o assunto, não porque se trata do assunto, mas a pessoa, aí que você tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer um monte de coisa. Para quê? Para que quando você for falar com essa pessoa, ela esteja de coração aberto. É exatamente sobre isso. Existem coisas que Deus ele precisa preparar a gente para poder ele falar, olha, senta aqui, vamos conversar. Quando chega nesse nível, né, a gente já sabe que existe algo ali que a gente fez e que a gente precisa se consertar. E é exatamente sobre isso. Então, que hoje você consiga perceber aquilo que a gente precisa se consertar, sabe? Pegar tudo isso e colocar assim e falar, isso aqui tá aqui, Senhor, purifica isso. Purifica isso do meu coração, purifica isso da minha mente, purifica isso do meu pensamento, porque eu quero mais do Senhor. Eu quero sair desse nível, sabe, de superficialidade e avançar no nível maior de maturidade, tá bom? Então, eu quero finalizar com uma oração e que o Senhor ele possa, né, trazer a sua memória, preparar eu e você para esse processo de cura, para esse processo de amadurecimento, para tirar, sabe, esse personagem, para tirar as máscaras, para quebrar ídolos, altares que nós construímos, que ocuparam espaço demais na nossa vida e nos permitir viver o novo de Deus, porque o novo de Deus ele é novo, inédito na minha e na sua vida, coisas que ninguém viveu antes, nós iremos viver, porque nós temos um Pai que cuida, que nos disciplina, que nos ama e nos protege, tem prazer em nos abençoar. É o que eu te peço nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente se vê no próximo vídeo amanhã, tá bom?